Olá, meus amores, nós agora vamos para a revisão de produção de textos, tá bom? E essa revisão será para a nossa prova da terceira unidade, tá certo? Olha só, agora nós iremos falar numa coisa bem legal e que eu acredito que vocês vão gostar. A gente vai falar de um tipo de texto. O gênero do texto é receita culinária, isso mesmo. Quem diria, não é mesmo? Pois é. Quando nós produzimos uma receita, tá certo? Nós estamos produzindo, sim, um texto. Pois é, gente. Um texto específico, diferente, e que neste texto são necessárias algumas informações. Entre elas, o nome da receita, não é? Que vai informar qual tipo de receita que nós iremos fazer, se é um bolo, se é uma torta, se é algo doce ou salgado, não é mesmo? E isso é o título da receita, pois é. Entre essas coisas também nós teremos as informações dos ingredientes. Isso, os ingredientes são os produtos que serão utilizados dentro daquela receita. Tudo aquilo que a gente vai ser necessário a gente separar ou comprar para que possamos realizar aquela receita, não é mesmo? E também, e muito importante, a forma de realizar, ou seja, o preparo da receita, porque quando a gente não conhece, quando a gente ainda não sabe, é uma receita nova que nós estamos testando, a gente precisa ler bem direitinho a receita para saber fazer, não é mesmo? Então, seguir passo a passo daquela receita para poder preparar aquele alimento, não é? Entre outras informações adicionais também que podem existir dentro da receita, como, por exemplo, o tempo de preparo, ou seja, quanto tempo você irá levar para realizar aquela receita, se essa receita é uma receita rápida, se é uma receita que é bastante demorada ou um tempo médio, não é? E também o rendimento, ou seja, aquela receita, aqueles ingredientes, vai ser possível realizar uma receita que vai ser possível que para quantas pessoas vai servir, não é? Se é para muita gente, se você vai precisar duplicar, ou seja, utilizar o dobro dos ingredientes para, se você quiser, para mais pessoas, não é mesmo? E as dicas adicionais, tá certo? Porque muitas vezes no final de uma receita vem dizendo assim, como a gente pode utilizar da melhor maneira alguns ingredientes que você pode trocar ou até mesmo acrescentar naquela receita, tá certo? Então, são as dicas adicionais. Certo? Dentre essas dicas também, existe dentro da receita, de um preparo de uma receita, existem algumas diferenças, como por exemplo, existem receitas que são necessárias dois ou três ou mais preparos separados, tá certo? Como por exemplo, às vezes você vai realizar uma massa, tá certo? Uma torta, digamos assim. E dentro dessa torta vai um ingrediente diferente. Então, a gente vai precisar preparar primeiro a massa da torta, não é? Aí, depois a gente vai precisar de preparar o recheio, que é separado. E a gente nessa torta, ela vai ter uma calda por cima. Então, são três partes diferentes de um preparo de uma mesma receita, não é mesmo? Com ingredientes separadamente definidos para que possamos entender bem e sabermos executar bem estas receitas. Gente, a gente agora falou de coisas bem legais. Vocês vão observar agora no próximo slide uma coisa bem legal que a gente também pode aprender nesse gênero aí de receita culinária. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Vamos observar que nessa receita, tá certo? Ela tem algumas coisas bem interessantes. Olha só. Receita para o inverno. Olha só. Ela já está dando a dica aí de que essa receita é uma receita boa para a gente utilizar no inverno. E por que será?
Olha só, é uma sopa de legumes com macarrão. Esse é o que? O título, ou seja, o que que a gente vai fazer, não é? Então, isso aí está falando exatamente sobre qual receita nós iremos preparar. E por que será que uma sopinha de legumes com macarrão seria uma receita de inverno? Quem sabe aí? É porque a sopinha a gente deve comê-la quente, não é? E no inverno é bom quando a gente come uma comidinha quente aí para esquentar um pouquinho mais o tempo, não é? Pois então, dentre os ingredientes, vocês podem perceber que existem as quantidades, não é mesmo? 4 batatas, uma cebola, 2 cenouras, não é? 2 copos de macarrão, 1 colher de tempero, 2 colheres de óleo, 3 copos de água. Então, a gente pode também aprender dentro dessas receitas a trabalhar a matemática, não é? Pelas quantidades, não é? Dos volumes também, que nessa receita não tem, mas existe alguns volumes assim de massas, tipo 400 gramas de algum ingrediente, 1 litro de leite, 4 ovos. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando também a matemática, pessoal. Olha só que legal. Essa receitinha tem até o desenho dos produtos que serão utilizados aí na nossa receita. E então, quem é que gosta aí de sopa? Sopa de legumes, eu adoro. Bem, meus amores, a gente já concluiu a nossa revisão do gênero receitas culinárias, tá bom? Beijos, meus amores, e boa prova. Tchauzinho!